Olá! Eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um vídeo. Você que tem pai, tem mãe, coloca eles para assistir nesse vídeo. Porque esse vídeo vai ser legal falar do que a gente vai falar hoje pra todo mundo. Pros seus pais, pras suas mães, pra você que me assiste, que me consome aqui no YouTube. Eu acho que vai ser muito bacana. Hoje a gente vai falar sobre palavrão, mas eu não vou falar palavrões nesse vídeo. A gente vai falar sobre palavrões. Por quê? Palavrão foi uma coisa que acompanhou a minha trajetória no YouTube. Você que me assiste hoje e é jovem, você talvez não conheça a minha história no YouTube, mas eu tenho, vai fazer 9 anos que eu faço vídeos pra cá, pro YouTube. Eu estourei em 2010, quando eu usava óculos escuros, tinha um cabelo preto rebelde, falava um monte de palavrões. Eu falava talvez pra sua mãe, que hoje é sua mãe, e naquela época era adolescente ou jovem adulto e me assistia. Então eu passei por 2 gerações. E hoje em dia, tem muita gente que ainda acha que eu falo palavrões e que divulga por aí que eu falo palavrão pra caramba. O que é uma mentira, né? É uma mentira de fato. Eu não falo palavrões no YouTube há bastante tempo, nos últimos, 15 meses ou alguma coisa do tipo. Foram centenas de vídeos sem nenhum palavrão. Zero. E todos os meus vídeos antigos que tem palavrões tem um mais 13 no título. Esse símbolo aqui, ó, tá vendo? Mais 13. Alguns têm mais 18, quando além de palavrões tem coisas mais pesadas. Se você viu esse símbolo e você não tem 13 anos, não assiste. De coração, tô falando de boa, de coração de verdade. Se você tem tipo 7 anos, você tá me assistindo agora, viu um título com esse número, não vê porque não é pra você o vídeo. Você vai achar pesado, você não vai se identificar, você vai ver que é desnecessário, então não assiste. Não assiste que não tem nada de bom ali pra você. Mas assiste os de hoje. O que eu quero falar hoje é o seguinte: mesmo tendo parado de falar palavrão completamente, eu comecei a ver vários pais e mães por aí falando: putz, eu gosto do seu canal hoje, mas cara, para de falar palavrão. Eu ficava, mano, eu não falo palavrão. E eu vi esses pais falando: fala sim, continua falando sim. E eu ficava, caraca, mano, não é possível, não tem nenhum palavrão. Como é que eu posso estar falando palavrão se eu não falo palavrão? E aí eu fui pesquisar. E ao conversar com um ou outro pai e perguntar, por favor, qual é o palavrão que eu ainda falo, eu ouvi o seguinte: você ainda fala desgraça. Eu fiquei, quê? Como assim? Desgraça? E aí eu fui pesquisar e eu descobri que essa palavra é um palavrão em algumas cidades do Brasil. Em algumas regiões, ela chega a ser a palavra mais pesada da língua portuguesa. Olha que bizarro. O nosso país ele é tão grande, ele é tão continental, que não tem como você saber tudo. É impossível. Então assim, a grande questão do palavrão é que todo adulto fala. Tem 3 que não falam, ok? Tem uns que realmente, por religiosidade, por outras questões, acham que o palavrão tem uma carga emocional, enfim, não falam. Mas 99% dos seres humanos adultos falam palavrões. Por quê? Porque é uma forma importante de se expressar. Isso não sou eu que tô falando não, tá, gente? Isso foi um psicólogo cognitivo chamado Steven Pinker, da Universidade de Harvard, lá em Harvard, que ele escreveu um livro que se chama Coisas do Pensamento. E é um livro super respeitado no meio científico, onde ele fala, mais do que qualquer outra forma de linguagem, xingar recruta nossas faculdades de expressão ao máximo. O poder da combinação de síntese, a força evocativa da metáfora e a carga emocional das nossas atitudes. A gente não fala palavrão por acaso. Os adultos falam palavrão porque é importante para aliviar estresse, ansiedade e para colocar para fora sentimentos e emoções. Que um caramba não solta, amigo. Não solta. E você que é adulto que tá me assistindo sabe que não solta. E você sabe que não fala caramba nessas situações. Então o palavrão pro adulto é importante, mas pra criança não é. Pro adolescente, a gente sabe que eles falam, mas no ambiente deles. Existe uma escola de aprendizado do palavrão. Existe uma curva que você tem que respeitar. Quando você é muito jovem, o palavrão significa falta de educação. E ele é um símbolo para a sociedade de que seu pai não tá te colocando limite. Ensinar as crianças que é errado falar palavrão é importante, porque a gente tá colocando limite naquela criança. Uma criança que não tem limite é uma criança mal educada, desobediente, que vai fazer um monte de bobagem. E o palavrão é uma forma da gente colocar esse limite. É uma forma de colocar rédea na criança. Então, se você é criança e me assiste, você não tem que falar palavrão de fato, porque não tá na sua idade. Não é hora de você estar falando dessas palavras, são palavras de adulto. O adolescente começa a aprender e ele começa a falar onde? Na rodinha de amigo. Aí ele vai lá, fala...
mas não fala na frente do pai e da mãe. Pelo menos eu não podia falar que minha mãe arregalava aqueles olhos pra mim e voava uma colher de pau na minha cabeça. Então, educação em casa eu tive, amigo. Não podia falar palavrão dentro de casa. Hoje em dia eu sou um cara de 30 anos, eu tô conversando com a minha mãe e eu falo palavrão ela também. Somos dois adultos conversando. Então a gente sabe como falar, sabe o momento certo de falar e sabe usar o palavrão sem ofender. Resumido esse assunto, vamos falar da desgraça. Eu parei de falar palavrão, gente, e muita gente me critica hoje por isso. Fala, você era mais legal quando você falava palavrão. Só que, gente, eu hoje tenho responsabilidade. Antigamente eu não tinha criança me assistindo. Quando eu fazia vídeos revoltados, falando um monte de coisa pesada, eu não andava no shopping e vinha uma criança de 4 anos agarrar minha perna e dizer que me ama. Então eu tava cagando, mano. Era um bando de adolescente e adulto vendo meus vídeos. E é isso aí, rock and roll, palavrão. O Whindersson fala, Kéfera fala, Cossielo fala, todo mundo fala. Uhul! Quando eu comecei a ver criancinhas me assistindo, eu falei, ok, hora de mudar. Essas criancinhas não fui eu que cativei. Foi meu irmão. Então é importante que vocês entendam essa trajetória. Por que o meu livrão, o amarelo, primeiro, tem uma página que tem uma palavra horrível? Porque quando eu escrevi aquele, o meu público ainda era adolescente. Era pré-adolescente e adolescente. Eu ainda não tinha as criancinhas. Levou 6 meses para aquele livro ir pra livraria. Quando ele foi, e a gente olhou e falou, mano, erramos. Erramos. Na edição seguinte, a gente tirou aquela página. Então, talvez hoje em dia você ainda encontre aquela página feia. Mas se você for hoje na livraria, provavelmente já não vai ser mais. Eu parei com os palavrões quando eu vi as crianças me assistindo. Não tem mais. Só que eu não tenho como saber todas as palavras do Brasil e como elas impactam em todas as cidades do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, gente, desgraça tá muito longe de ser um palavrão. Na verdade, eu diria que é uma das palavras mais usadas no Rio. A gente fala desgraça pra tudo. Ô, desgraça, pelo amor de Deus. Ô, chama lá aquela desgraça lá daquele menino que eu não aguento mais. Caraca, mãe, que desgraça, que inferno. Carioca tem palavras que usa muito. Inferno, desgraça, diabo, demônio, satanás. Carioca ama essas palavras. Eu não sei por quê. Não sei por quê. Só que nós somos criados assim, a gente cresce assim. E quando a gente se torna adulto, mudar a forma de se expressar é dificílimo. Dificílimo. Ainda mais pra uma palavra que não é considerada um palavrão. Então assim, eu tô falando com você, pai e mãe. Eu descobri que em Minas e na Bahia, cara, a palavra desgraça é considerada assim inacreditável. Em regiões desses estados, falar essa palavra é mais pesado do que mandar. E eu preciso que vocês entendam isso. O contexto. Contexto importa. Se uma palavra é um palavrão em 3 lugares do Brasil, eu não tenho, primeiro, como saber disso. E segundo, mudar toda a minha forma de expressão por causa disso. É impossível. Eu descobri que essa palavra ela é considerada um palavrão nesses lugares por motivos extremamente religiosos ou ligados à religião. Talvez hoje a pessoa nem pense na religião quando acha a palavra pesada, mas a origem é essa. Desgraça é algo que remete à ausência de graça de Deus, como se fosse a mais profunda lama que alguém pode chegar. E em algumas regiões, ela chega a ser uma palavra considerada amaldiçoada. Então é uma palavra que se você falar, você atrai o mal para sua vida. Em algumas outras regiões, eles literalmente acham que atrai uma entidade diabólica que vem para perto de você quando você fala essa palavra. Ao ponto de que eles não só não falam essa palavra, como quando algo ruim acontece com alguém, eles falam, ih, acho que aquele lá invocou a pelada. Que é o que eles querem dizer com aquele lá deve ter falado desgraça. Olha isso! O nível de pesado! Então assim, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, pra você que acredita nisso, tá? Eu não vou falar de religião, mas achar que Deus condena determinadas palavras não tá certo. Por quê? Porque quando Jesus veio à Terra, para todo mundo que é cristão e acredita que Jesus veio à Terra, no ano 0, essas palavras não existiam. A língua portuguesa, por exemplo, ela literalmente não existia. A língua portuguesa começa a virar a língua portuguesa no século X e começa a tomar forma no século XI, 1000 anos depois que Jesus já tinha falecido. Então tem como você dizer assim que, tem palavras aí que Deus, não admite que sejam ditas. Não é a palavra. É a intenção, é como você fala, é a carga que você dá pro que você tá dizendo. Porque eu posso chegar aqui e falar em língua que não existe e você entender que eu tô mandando você pra um lugar horrível. E eu posso chegar aqui com palavrões, recitar uma poesia. Então não é a palavra, é a carga que você dá pra ela. Então, parem de dizer que Deus condena palavras, porque isso não tem como ser verdade. Até porque você não vai encontrar nem material bíblico pra isso. Como é que você vai encontrar na Bíblia alguém falando, não pode falar desgraça, se a palavra desgraça não existia? E se você acredita nesse lance de que a palavra atrai o mal,
atrai entidade, tudo isso, gente, o nome disso é superstição, tá? Só pra avisar. E isso a superstição, ela é condenada biblicamente. Então, se você é um religioso que usa a superstição na sua vida, você tá indo contra a palavra de Deus bíblica. Isso é só um aviso que eu quero dar. Não tô julgando a sua religião, tô avisando pra você que você tá sendo supersticioso. Isso não é aceitável biblicamente, mas siga como você quiser. E só pra constar, a palavra desgraça tem uma música do Rei Leão. Rei Leão 2. Tem a música, sabe cantar? Vergonha, desgraça, humilhação para uma toda raça. Isso. A música tem a palavra desgraça. Por quê? Porque não é palavrão. Não é. Ah, mas aqui é. Mas desculpa. Não é palavrão em outras 800 mil cidades do Brasil, onde todo mundo fala o tempo inteiro. O que eu quero que vocês entendam aqui sobre essas palavras? Eu descobri que outras palavras também são pesadíssimas em algumas regiões do Brasil, como danado. Olha isso. Aqui no Rio, a gente fala danado é tão comum que você chama bebê de danado. Ai, que menino danado, gente! Em algumas regiões está dizendo que esse menino está condenado ao inferno. Caraca, mano, que isso? Então, danado, condenado, sacanagem, é considerado palavrão em alguns lugares, babaca, idiota, retardado e mongoloide, que esses eu até entendo, porque isso é um vício carioca errado, e eu admito que é errado. O carioca tem a mania de usar retardado e mongoloide pra tudo, e eu já usei várias vezes no canal, e eu preciso me policiar em relação a isso, mas é difícil. Mas eu tô tentando, algumas vezes eu já mandei cortar, que eu falo, ô, retardado, e fico, ih, mano, meu Deus, aí o cara que tem síndrome de Down assiste, e ele fica, mano, você tá usando uma condição mental pra xingar alguém, então é complicado. Anta, puxa saco e até cagado é considerado palavrão em alguns lugares. Se eu for tirar todas as palavras que em algum lugar do Brasil pode ser considerada mais pesada, eu não vou poder me expressar. Eu não tenho como gravar vídeo, aí eu desisto. Porque o que vocês estão buscando, quando vocês exigem que eu respeite todas as palavras do Brasil, vocês estão buscando um comunicador infantil. E aí entra aquele velho tema. Eu não sou um comunicador infantil. Eu não sou. Por mais que o Estadão faça piada e os sites falem que o Felipe Neto é o ídolo da criançada, o ídolo das crianças é o Lucas Neto. É só você perguntar pra qualquer criança com menos de 5 anos de idade quem ela prefere. Ela vai falar Lucas Neto, porque o Lucas é pra aquela idade. Passou dos 6 anos, começa a gostar mais do meu canal, porque ela começa a ter maior identificação. Então, eu não tenho como ser categorizado como um influenciador puramente infantil. Eu faço vídeo pra adolescente e adulto aqui. Eu faço vídeo sobre curiosidades do corpo humano, curiosidades de lugares do planeta. Eu faço vídeos sobre reacts de clipes de funk e coisas que não tem nada a ver que criança assiste. Então eu não sou um comunicador infantil. E não tem como vocês me obrigarem a não poder falar cagado no meu canal. Isso eu não vou poder fazer. Eu já tirei os palavrões. Aqueles palavrões que de fato são palavrões. Eu não tenho como fazer mais do que isso. Então, sim, eu tenho responsabilidade que o público infantil me assiste. Eu não vou falar palavrões pesados. Eu não vou fazer determinadas piadas de conotação sexual. Mas desculpa, eu não vou me vestir de Peter Pan e fazer vídeo de fantasia. Não é isso o meu canal. O meu canal é outra coisa. E se você não quer que seu filho assista as palavras cagado ou danado, aí beleza, proíbe ele de assistir. Não tem problema nenhum. É seu direito como pai e como mãe. Você não querer que seu filho ouça essas palavras. Te garanto que ele vai ouvir em outro lugar, mas tudo bem. Ah, Felipe, mas eu não quero meu filho ouvindo essas palavras, porque vai atrair o mal pra minha casa. Você pode ter a crença que você quiser, como eu falei, isso é superstição, mas, assim, eu só queria deixar um pensamento em relação a isso. Se falar desgraça trouxesse o mal, era pra eu estar mal, hein, querido? Era pra eu estar ruim. Eu saí do Engenho Novo, do Buraco do Padre, de um lugar pobre, e sem conhecer ninguém do meio artístico, cheguei onde eu cheguei. Falando desgraça todo dia. Vai ver, eu sou imune, né? Não sei. Vai ver, eu tenho... Nasci com alguma carta, uma mana que jogaram em mim e falaram imune à desgraça. Então assim, não existe isso, gente. Desculpa, não existe isso. De atração da palavra. Tudo está na intenção. Se eu falasse desgraça com aquela conotação pesada, com aquela vontade de falar sobre algo deteriorado, se eu tivesse essa carga emocional no canal, era outra coisa. Agora eu olhar pro negócio e falar, ih, meu Deus, que desgraça! Você falar que está atraindo mal? Ah, desculpa, eu discordo completamente de você. Então vamos combinar uma regra assim, ó. Se tem desenho da Disney, eu posso falar, ok? Vamos ter essa regra aqui. Tem na Disney, não é palavrão. Combinado? Então, beleza. Eu não falo palavrão. Meu canal é acessível e assistível para todas as idades, exceto os que tem mais 13 no título. Tá bom? Então é isso, gente. Esse era o recado que eu queria dar. Pra você que me assiste, eu não vou parar de falar desgraça, eu não vou parar de falar sacanagem, porque eu não tenho como
não poder me expressar, gente. Não tem como. Desculpa. Pensei muito, falei, será que eu paro? Será que eu não paro? Não dá. Não dá porque não é palavrão em 99% dos lugares. Então, desculpa. Então é isso, galera. Um beijo bem grande, se inscreve no canal, deixa seu like aqui embaixo e deixa nos comentários o que você acha. Se você concorda, se você discorda, se você acha que assistir meus vídeos vai atrair algo ruim. Enfim, isso é liberdade de crença, né, cara? Mas é contra a Bíblia pensar isso. Só tô avisando. Beijo, gente.